A paz do Senhor para todos. Eu não sei vocês, mas eu já estou ministrada. Né? O Senhor usou o casal maravilhoso, usou Cintia, usou todos daqui à frente. O Senhor é um Deus de múltiplas formas de falar, mas eu vejo que por pessoas diferentes que vêm aqui na frente, cada um do seu estilo, cada um do seu jeito de falar, o Senhor tem falado uma única coisa: olhe para a minha palavra, observe as minhas palavras, mude o caminho que você tem traçado para você, repense, pense, chega até mim, me deixa fazer as coisas do meu jeito na sua vida. Então eu acho que isso é fantástico, porque é um só Espírito agindo sobre as nossas diferenças, sobre as diversas realidades que a gente tem aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de mais nada, vou orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és bom demais. Tu és Rei, Tu estás conosco o tempo inteiro. O Senhor resolveu nos amar sem que nada tivéssemos a Te oferecer. Pai, nesse momento, ó Deus, queremos mais da porção do Teu amor por nós, pedindo ao Senhor que nos ajude a trabalhar a terra do nosso coração. Pai, está chegando ao fim de estarmos juntos aqui e vamos retornar à nossa casa, e nós queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, e ainda tem coisas para fazer em nós. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Na força do Teu poder, quebra-nos e nos refaça de novo. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar agora pela manhã sobre processos de mudança. Assim, todos nós passamos por mudanças, né? O tempo todo, a nossa vida, por mais que a gente ache que a gente controle alguma coisa, mas chega uma hora que ela muda. E às vezes as mudanças são mudanças muito desejáveis, né? E às vezes as mudanças não são desejáveis. Às vezes eu consigo evitar algumas mudanças e outras, mesmo tentando, eu não consigo mudar. E é sobre um processo de mudança na vida de uma mulher e como ela agiu diante dessa mudança que nós vamos aprender hoje. Ela é uma mulher muito conhecida e eu não sei porquê, pela época, costume da época, mas o nome dela nem foi citado. Foi citada a condição que ela se encontrava. Ela é uma viúva. E essa passagem, embora ela seja bem pequenininha e todos nós conhecemos, eu acho que o Espírito Santo de Deus, toda vez que eu leio, ele fala diferente comigo. E eu não sei exatamente o que ele vai falar com você, mas eu sei o que ele me quebrou e o que ele falou comigo. Então, a minha palavra para você é: as mudanças na sua vida vão acontecer. Não há como evitá-las. Umas a gente consegue pela sabedoria de Deus. E outras a gente vivencia, não tem jeito. E aí, essa mulher vai nos ensinar como vamos vivenciar as mudanças que esse ano de 2023 vai trazer para a gente. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, e vamos aprender com a mulher que foi tão usada ali, ela foi tão ministrada pelo Espírito Santo através de Eliseu. Bem conhecida essa passagem. Então vamos lê-la. Ok? Então vamos lá. Certa mulher, viúva de Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: o meu marido servo está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia a Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu respondeu à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. E então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas.
Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas as vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Assim a mulher fez. A mulher foi embora dali e encheu, fez todo o processo, encheu e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Eles lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas essas cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e lhe disse. E o homem de Deus disse a ela: vá, vende o azeite, pague a sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Maravilhosa essa passagem, né? Essa passagem ela pode nos educar de várias maneiras, né? Quem era esse homem? Esse homem que era servo de Deus, de todo o coração, que temia Deus, que caminhava ali entre os profetas, aprendendo com o profeta. Ele era um homem certamente amado por essa família e ele foi embora, né? Ele faleceu, algo que acontece na vida da gente que a gente não tem como evitar. Lembra que eu falei no início? Existem coisas que eu posso evitar e coisas que eu não posso evitar. E ele foi embora e ele deixou uma dívida para a casa dele. Uma das primeiras lições, né, que a gente aprende aqui, né, é a questão financeira, que nós visualizamos de imediato, né? A saída daquele homem, a situação difícil que ele deixou para aquela mulher e para os seus filhos. A Bíblia não relata por que ele vivia a situação financeira complicada, e nós sabemos que pode ser por vários motivos, né? Pode ser uma fatalidade, pode ter sido um engano, pode ter sido um mau planejamento, pode ter sido um passo além das suas pernas, pode ter sido vários motivos. A questão aqui registrada na palavra é que ele foi embora e deixou um problema para ser resolvido. E você observa bem que essa mulher, ela na época ela não tinha esse privilégio que a gente tem hoje de estarmos junto com os nossos maridos, filhos e recebendo da palavra ao mesmo tempo. Eram os homens que eram ministrados. Muitas vezes elas iam junto, né, para ver ali o que o profeta faria, mas ela certamente ela retia por experiência própria menos milagres do que o seu marido que andava com os profetas. Mas ele chegava em casa, creio eu, assim como acontece na casa de todo mundo, e ele derramava o óleo sobre ela, dizendo todos os feitos que os profetas faziam. Olha, hoje aconteceu isso, Eliseu fez assim, agiu assim, Deus se manifestou daquela forma, e aconteceu esse milagre. E essa mulher, com o coração cheio de Deus, cheio do conhecimento, cheio de fé, quando a situação de mudança da casa dela não era favorável, ela não tinha condições, ela não viu nela, ela não viu em ninguém que estava ao redor dela condições de ajudá-la, e ela fala: eu conheço quem faz milagres, eu conheço quem Deus usa, eu vou atrás dessa pessoa. E ela fala, ela vai atrás do profeta Eliseu, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Fala comigo: homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez você vai entender: homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas homem como você, mulher como eu, cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ela foi até ele, e reparem bem, ela fala do marido: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que este servo temia a Deus. Ela traz à memória esse profeta, quem era o marido dela. Mas o problema maior dela estava para vir. Seguinte, e ela fala, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Essa mulher já estava vivendo um luto, mas tinha um luto maior ainda que estava à frente dela, do qual ela queria evitar, e ela só tinha um jeito de evitar: buscando o Senhor Deus, buscando Deus. E a gente precisa entender que as condições da época de uma viúva não são as de hoje. A viúva de hoje pode ser que ela receba, né, um auxílio por parte do marido, enfim, outras situações podem acontecer, mas a viúva da época ela não trabalhava.
A viúva da época tinha o sustento da sua casa nos filhos. E se esses filhos fossem levados dela, a casa seria retirada dela. E se esses filhos fossem levados dela, ela via mais à frente uma outra condição de mendiga que ela iria se tornar. Ela não teria como se sustentar. Então ela viu, como muitas vezes a gente fala, né? Olha, eu estava vivendo dias bons e tal, e de repente o chão se abriu. Rose, a sensação que eu tinha é que eu estava caindo num buraco que não tinha fundo. Isso pode acontecer comigo, com você. E a postura dela está hoje nos ensinando. E ela vai até ele, e ela fala, e Eliseu responde a ela. Homem de Deus tem o que responder? O que vocês acham? Cheio do poder de Deus, a gente tem o que transmitir? Sim. Sabe por quê? Porque a gente não fala com a nossa boca. A gente fala com a unção do Senhor que está sobre nós. Você crê que o Espírito Santo de Deus habita em você? E é por isso que ele diz que o nosso corpo não pertence a nós e o nosso corpo pertence a Deus. Muitas vezes a gente não entende o que é trazer o Espírito Santo para dentro de nós. Ele manda na nossa roupa. Sim. Ele manda no nosso estilo. Sim. Ele manda nas escolhas, nos meus sonhos, sim. Ele traz a minha vida exatamente à vontade dele. E nem sempre estamos muito entendidos dessa vontade, e a gente vai entender já o que eu estou querendo me dizer. Eliseu pergunta à mulher, o que posso fazer por você? O que eu posso fazer? Você entende que essa frase é muito comum aos homens de Deus? Então, se o pastor falar para você, e aí, Sheila, o que eu posso fazer por você? Está na cara, pastor, o que eu estou pedindo, você já sabe, já chegou, a notícia já chegou para você. Não, mas sabe o que é muito importante? Que nós externemos. O que eu quero do Senhor? Jesus fez isso várias vezes, ele pergunta para um cego, o que tu queres? Sabe por quê? Porque se o cego falasse assim, eu preciso de uma residência, onde eu possa me abrigar da chuva, ele teria uma residência. Eu preciso de mais amigos, que me doem mais. Sabe o que é? Eu preciso de pessoas que me deem esmolas melhores do que eu estou recebendo. Ele ganharia isso. Mas o que ele quis? Ele quis voltar a enxergar. Ele quis voltar a produzir, a ter uma vida ativa, uma vida de movimento, que mesmo que trouxesse para ele mudanças que ele não estava preparado para viver, para vivenciar, ele queria essas mudanças. Foi assim que o cego respondeu. E quando ele pergunta, Eliseu pergunta para essa mulher, o que posso fazer por você? Ele fala, diga-me o que tens. Minha irmã, meu irmão, sempre temos alguma coisa. Se você já ouviu falar no nome de Jesus, você não é inocente. Você tem alguma coisa guardada dentro de você. Agora, se você quer usar ou não, é outra coisa. Meu irmão, eu não falo de Jesus, como foi falado aqui na frente, né? Vou evitar citar nomes, mas como quando a gente fala assim, fale de Jesus, você é uma mensageira, você é um mensageiro de Jesus, diga o que ele tem feito na sua vida. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, mas eu não sei falar. Sabe sim. Sabe sim. E a pergunta para você é, o que você tem em sua casa? O que você tem reservado em você? Quem você pensa que lhe trouxe nessa época? Eu poderia não estar mais aqui. Você poderia não estar mais aqui. Mas existe um propósito sobre a sua vida. E enquanto tem propósito, tem vida. Porque tem algo a ser realizado. Deus tem propósitos na sua vida. Você não nasceu por um acaso. Mesmo que no seu nascimento não te quiseram, Ele te quis. Você está aqui, tem um propósito para a sua vida. Todo crente cheio de Deus, ele interfere no lugar onde ele está. Ele modifica o ambiente que ele está. Preciso estar falando toda hora, se eu falar toda hora no meu trabalho, vai me mandar embora. Não estou falando disso. O Espírito Santo de Deus é mais inteligente que você e eu juntos. Ele vai te dar a hora certa de falar. Mas a sua maneira de chegar, a sua roupa, o seu sorriso, o seu nível de confiança, a sua esperança, é uma pregação. Num mundo sem esperança, caído, depressivo, ansioso, se você chega e fala, olha, eu não sei como vou te ajudar não, mas eu posso orar por você, já será uma grande coisa para aquela pessoa desesperada. Então você tem alguma coisa, assim como essa viúva, ela refletiu. Ela falou, será que ele está falando do quê?
do quê? E ela lembrou, ah, sim, a tua serva não tem nada em casa. Sim, eu tenho um vaso de azeite. E azeite é importante que você entenda o que significa azeite. Na época, azeite era um produto muito importante. Era um produto que poderia ser, embalsamava reis, embalsamava pessoas importantes, o azeite curava, né? Você vai ver várias citações do azeite na palavra de Deus, né? A barba de Arão, e você vai ouvir vários, eu não vou citar, mas o azeite também tem um significado para mim e para você hoje, no Novo Testamento, em 2023. O azeite significa o Espírito Santo de Deus. E essa mulher, ela estava dizendo assim para ele, em outras palavras, olha, com tudo que eu sofri, com todo o medo que eu estou sentindo, com toda a ansiedade que eu estou sentindo, com o pavor que eu tenho de ficar sem meus filhos, a ausência do meu marido, a minha casa à venda, né? O que vão fazer com o meu filho, é tantos pensamentos, mas eu ainda tenho um pouco do Espírito Santo dentro de mim. Você pode dizer isso? Você tem o Espírito Santo dentro de você. A mulher na época, contextualizando, né? Ela não tinha, Jesus ainda não tinha voltado, mas ela tinha fé instituída dentro dela. E aquele azeite mostraria para ela qual seria o resultado da prática da fé. Vamos continuar aqui e a gente vai entender. Aí a gente vai começar a se ver hoje. Aí, Eliseu então fala para ela, olha, estou sentindo aqui que existe a casa de um irmão muito rico, e eu tô sentindo que Deus vai fazer esse irmão fazer uma doações para você e você vai pagar o seu credor. Todos nós conhecemos a passagem. Foi assim que Deus falou? Olha, eu sei aqui, tem um governo, tem uma lei aí para ser aprovada que vai dar um salário a mais para a viúva. Foi assim que o profeta falou? Não. Ele falou uma coisa muito diferente. Vamos ver a porção da diferença? Vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. O que ele falou para ela, te parece lógico? O que ela disse para ele? Que ela tinha o quê? Uma vasilha de azeite, de jarro de azeite pequena. Ela tinha uma vasilha pequena, uma porção pequena. Só que, meu irmão, é isso que eu quero te entender, quero que você entenda. Dependendo de como está a sua mente, dependendo da posição da sua mente, você ouve o socorro que Deus lança. Você na sua casa, lá em meio à sua batalha, você fala, Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, fala comigo, eu estou certo ou estou errado? Senhor, o que caminho eu vou seguir? Mas dependendo da sua mente, você pode terminar essa oração falando assim, eu não consegui entender Deus. E aí eu quero te desafiar a entendê-lo agora. 1 Coríntios 2, pode abrir por favor? De 10 a 14. 1 Coríntios 2. De 10 a 14. Já está aí, né? Abra sua Bíblia. Meu irmão, risque sua Bíblia. Escreva numa folhinha à parte que o Senhor está falando com você. Eu tenho certeza que em casa você vai precisar lembrar disso. Você vai falar assim, o que mesmo aquele irmão pregou e ele falou comigo, o que mesmo o Senhor queria que ele falou comigo na tenda. Então vamos lá. 1 Coríntios 2, de 10 a 14, né? Vamos lá. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito. Então Deus nos responde por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele está falando aí, quando Deus nos responde, responde ao nosso espírito. E nosso espírito consegue entender o que Deus quer. Quando nós falamos, Senhor, traz revelação, traz entendimento. Eu estou vendo essa situação, eu não estou entendendo o Senhor no meio dessa situação. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus,
conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então não pense que você vai procurar uma pessoa inteligente, culta, forte naquela área, mas ensinadas pelo Espírito. Presta atenção, conferindo essas coisas espirituais com espirituais. Você quer uma resposta de Deus? Você tem que buscar de pessoas de Deus. Não que as outras intelectuais não saibam muito sobre suas funções. Sabe, mas a mente dela não tem alcance ao que o Espírito revela. Porque o Espírito do homem só é vivificado quando Cristo entra nesse Espírito e ele torna vida. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Rose, eu prego o Evangelho, eu vejo que as pessoas ao meu lado não conseguem entender as coisas de Deus. Meu irmão, é muito simples, está escrito na palavra. As pessoas só entendem quando elas conhecem a Jesus. Se você falar de Jesus para elas conhecerem a Jesus, elas vão passar a pensar diferente. Em vez delas te convencerem da linguagem do mundo, das concepções, das ideologias, daquilo que está cheio a nossa sociedade, é você que vai convencê-la. Mas primeiro Cristo precisa entrar e vivificar. Então, como a gente vai orar pelos nossos que não conhecem Jesus? Senhor, tem misericórdia, entra com teu Espírito no coração. Senhor, incomoda. Senhor, abre a visão, traz o entendimento, porque eles precisam entender aquilo que é espiritual. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Loucura! Você se vestir assim, loucura! Você ir à igreja todo domingo. O meu filho, ele costuma brincar, né? Ele fala assim, mãe, eu não tenho domingo. Eu tenho só 6 dias, porque o domingo eu passo o dia todo na igreja, não consigo resolver minhas coisas pessoais. Mas é isso aí, as pessoas vão criticá-lo se ele emitir esse som. Vão falar, nossa, como a igreja aprisiona. Nossa, como a igreja não dá liberdade para o jovem viver a idade dele. Mas a igreja não dá, não é uma questão de liberdade. A igreja prepara um exército. Um exército é composto por várias idades, cada um na sua posição de exército. Nós não podemos parar, nós não podemos deixar. Amanhã eu ensino meu filho, porque ele tem 3 anos de idade. Ensina seu filho no ventre, põe a mão sobre a sua barriga e começa a ler a palavra de Deus, porque mais do que a sua história, a palavra de Deus tem poder. Começa a orar pelo seu filho. Ele está com a mente turbada, vai lá no quarto, vai na cama dele, vai no travesseiro dele, põe a mão e fala, Senhor, trabalha no sono do meu filho, põe a mão na cabeça do seu filho. Quantas mentes turbadas, aonde se o profeta Eliseu tivesse falado para essas pessoas, vai lá, pega o seu pouquinho de azeite, enche a sua casa de vasilhas, presta atenção, porque vai acontecer, fecha a porta da sua casa, porque ali Deus vai operar. Essas mentes turbadas falam, esse homem é louco. Esse homem é loucura, ele é doido. Para que eu com um vaso, aonde nem a metade está cheio, ainda vou pegar das minhas vizinhas, eu vou passar vergonha. Uma mente turbada. Então uma mente natural não entende as coisas espirituais. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nem sempre a gente funciona com a mente de Cristo, né? Você só funciona com a mente de Cristo quando você está cheia do Espírito Santo. Aí quando você está cheia do Espírito Santo, você consegue até se evangelizar. Parece brincadeira, mas não é? A gente está nervosa dentro de casa e a gente está falando o que não deve. Você fala, eita Rose, calma aí mulher. Entra no eixo. Você está fazendo mal para você e para as pessoas que estão do teu lado. Eu não me evangelizei? Não me trouxe de volta? Então eu, cheia do Espírito, ouço o Espírito que fala dentro de mim. Então o homem natural, a mente ocupada. Vamos falar da mente ocupada? Porque eu quero, essas mentes que eu vou citar agora, e eu vou antecipar, né, para não me demorar muito. Eu vou falar de uma mente ocupada, eu vou falar de uma mente devagante, eu vou falar de uma mente racionalização, de muita racionalização. 3 mentes
que imperam a nossa geração. 3 mentes. Então, se eu sou a mulher, a viúva, eu estou desesperada. Olha que essa viúva, ela tem tudo que a gente tem. Não pense que essa viúva foi a passos de formiga procurar o profeta, não. Ela foi correndo procurar o profeta. Ela precisava de uma solução de Deus. E o profeta dá a ela uma ordem estranha aos olhos humanos. Estranha ao homem natural. Mas não estranha a essa viúva, porque ela era uma mulher espiritual. Ela é uma mulher que se submetia ao que era espiritual. Uma mente ocupada é uma mente cheia de questionamento. A sua mente é assim, meu irmão? Agora, seja sincero com você. Você tem uma mente cheia de críticas? Você é conhecido por ser muito crítico? Perfeccionista? Nossa, né? Você tem uma mente muito ansiosa? Poxa, meu filho ligou da rua, mas a ligação caiu. Aí ele ligou de novo, a ligação caiu. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. É porque deve estar acontecendo alguma coisa lá, eu tenho que clamar aqui, porque é assim a sua mente. Sua mente é assim? A sua mente vive pelo medo? Olha, eu fiz um exame, vou falar de mim, estou falando de mim. Eu fiz um exame e deu nódulos. Senti medo, senti, porque é humano. Mas eu vou correndo para o Senhor. Senhor, é o Senhor que vai me dar a última palavra. É o Senhor que vai me dar a última palavra. Mas esse medo tem perpetuado na tua mente? Tua mente é assim, meu irmão? Seja muito sincero. Isso vai depender de como você vai sair daqui do retiro. Isso é sério o que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Não entendi direito essa mente perturbada, cheia de preocupação, Rose. Nós vivemos na era da ansiedade. Todos nós estamos ansiosos. E você vem falar de uma mente ansiosa? Eu vou te falar por quê. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, te chama para ter um relacionamento íntimo com Ele. Então eu vou lhe perguntar, por que muitas vezes você entra no quarto, você lê a palavra, você não entende o que está dizendo, o telefone toca, você estava com o propósito de ler, de fazer cantar um louvor, de fazer ali uma entrega de alguma coisa, e alguém bate na porta e você sai do quarto irritado e não concretiza. Por que isso acontece? Porque Deus não queria falar com você? Porque Deus escolheu justo você para não se comunicar? Ah, Rose, eu tenho um problema na minha mente, eu tenho dificuldade de entendimento. Você acha mesmo que Deus criaria um filho amado? Ele pode te criar com dificuldade de entendimento, isso é um fato. Mas ele criaria uma mente que tivesse dificuldade de entender a Ele? A Ele? Pode perguntar a uma mãe de filho especial, né? Como a André e o Ricardo, belíssimos da nossa igreja. Pergunta a eles se o menino deles não entende aonde eles estão. Oh, aleluia! Pergunta? Sai de perto. Tira o Ricardo e tira a Andréia. Pontos de segurança da vida do Richard. Então, Deus não criou nenhum filho que não tivesse capacidade de entender. Está acontecendo alguma coisa que está te impedindo de entender. E essa coisa está dentro de você, não está dentro de Deus. Vou dar um exemplo para você. Rose, eu não tenho uma mente ocupada. Uma mente ocupada é quando você está numa festa. Nessa festa, tem uma música alta, né? E tem várias pessoas conversando, e uma outra chega no seu ouvido e quer cochichar e te contar alguma coisa importante. Você até se esforça para ouvir, mas você consegue ouvir tudo direito? Sim ou não, gente? Um som alto. Às vezes a pessoa até quer ler teus lábios. Olha para mim, para eu entender o que você está falando. Eu não estou conseguindo entender. E muitas vezes a gente sai de perto da pessoa, faz diferente, e a pessoa depois fala, mas eu falei com você. Aquela hora você sacudiu a cabeça. Mas a gente sacudiu a cabeça porque a gente não sabia mais o que fazer, porque a gente não entendia aquela pessoa. Isso muitas vezes acontece comigo e com Deus. A minha mente está tão ocupada de preocupação do que eu vou fazer depois. Eu não estou ali numa posição de quietude, de silêncio para ouvir Deus falar, que Ele está falando comigo, mas eu não estou entendendo. Você tem uma mente assim? Vamos ver se você... Ah, eu não tenho não, Rose. Tá bom, então. Vamos ver se você tem uma mente divagante. Essa é legal. Uma mente imaginativa.
O que é uma mente imaginativa e divagante? Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, pode ser no teu quarto, pode ser aqui no retiro, pode ser lá na igreja, principalmente na igreja. Estamos voltando, vamos trazer lá no teu quarto, lá na igreja. E quando a palavra de Deus começa a ser ministrada, a sua mente traz várias necessidades de sentidos do corpo. Você fala, nossa, estou com sede. Vou dar um pulinho lá no bebedouro e vou beber uma água, lá na igreja. Ou se não, nossa, o pastor vai terminar de falar e eu não vou dar o anúncio. E eu tenho que correr para dar o anúncio. Então eu saio da mensagem e vou dar o anúncio. Nossa, eu preciso ir lá porque eu não sei direito se a professora do departamento infantil, ela veio ou não veio. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha para ver se ela veio ou não veio. Mente divagante. Não, olha só, eu estou aqui na mensagem, mas olha, é o meu dia de plantão, eu sou diácono, eu estou à porta. Não, mas eu preciso estar atento ao que está acontecendo na calçada. Mas eu não ouvi uma palavra do que foi dito na mensagem. Mente divagante, mente imaginativa. Ele imaginou que estar na casa de Deus, apenas no território de Deus, encheria a sua alma. Não é verdade. Uma mente que não está observando o que o profeta diz à mulher, ela poderia estar... Imagina vocês se a mente dela fosse divagante. E ela olhasse para ele, o que eu faço? Vai lá e pega as vasilhas. Ela só ouvisse até aí. E enche as vasilhas. Ela poderia ir em casa e pegar só as vasilhas que ela tivesse. Foi só uma parte da mensagem que eu ouvi. Eu só saí em metade da mensagem. Eu só li metade do texto. Eu só orei metade da oração. Porque eu estava tão cansado que eu comecei a orar e dormir. Então eu orei metade da oração. Então eu estou dando metade de algum tempo vazio para Deus. E eu estou semeando, como já foi ensinado aqui, uma coisa. E não estou plantando um enchimento do Espírito para os meus dias maus. Essa mulher, ela ouviu exatamente o que o profeta falou. Olha só, você vai e pegue muitas vasilhas. Muitas vasilhas. Ela tinha muitas vasilhas? Não. A gente não tem muitas e muitas vasilhas. Mas ela foi à vizinhança pegar as vasilhas. Ela ouviu todo o texto que o profeta Eliseu disse para ela. Todo o texto. Ela sabia pelo marido dela. Ela sabia pelas histórias que ela já podia ter presenciado ali na multidão que acompanhava Jesus. Que quando Jesus falava... marido é ótimo, né? Eliseu, não era Jesus. Quando Eliseu dava uma ordem para o milagre acontecer, que as ordens eram estranhas, né? Pega esse pedaço de pau ali e joga ali que a água vai ficar doce. Não, bate naquela rocha ali que vai vir água. Já pensou, Claudinho? Poxa, Claudinho, arrebenta aquele tijolo ali que vai vir água. Ele vai falar, Rose, quanto é um tijolo desse? A gente vai ter que voltar para poder pagar esse negócio. É assim que nós somos. Mas como que a gente vai agir com Deus? A gente precisa entender todo o texto. E sabe como muitas vezes a gente tem mania de entender todo o texto? Rose, eu fiquei na igreja. Rose, eu li o texto em casa. Estou ficando sem água. Rose, eu estava na igreja, ouvi todo o texto, mas sabe o que aconteceu? Caramba, quem tinha que estar aqui era meu marido, e ele não estava. Ou senão, graças a Deus, aquela pessoa estava. Tomara que a carapuça caia, porque eu já não aguento mais ver aquela pessoa daquela forma. A palavra, meu irmão, entenda bem, é sempre sua. Ela é feia, ela é sua. Ela é bonita, ela é sua. Jesus está dizendo, te amo, ele está dizendo para o filho dele. Mas ele está dizendo, arrependa-se, é com você e é comigo que ele está falando. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. E diz a palavra que Ele conhece antes que a gente venha praticar. Sabe por quê? Porque Deus julga as nossas motivações. Às vezes o nosso comportamento demonstra uma coisa. Mas a minha motivação é outra. Eu não sou julgada só pelo exterior. É aquilo que já foi produzido dentro de mim. Quando nós estamos num aconselhamento, a gente não está muito preocupado com aquilo que está ali sendo mostrado no exterior. A gente está preocupado com aquilo que já está cravado dentro do coração. A rebelião dentro da gente nasce no coração. E ela vem e ela transborda para o nosso exterior. Quando você chega a ver uma rebelião no exterior, é porque ela já está alojada no coração. E ela já está enraizada no coração. Quando você vê uma pessoa em depressão, a tristeza
o engano de Satanás, os conceitos já estão penetrados na pessoa antes dela demonstrar aquela tristeza. Mas o Senhor é aquele que vai lá no início. Ele é um Deus que Ele, quando cura a gente, Ele não cura na aparência. Ele não começa de fora para dentro. Ele começa de trás para frente. Ele vai lá onde você foi desamparado. E Ele diz para a gente, você acha que eu vou te desamparar? Porque seu pai te desamparou? Porque sua mãe te desamparou? Eu estou nessa eternidade. Eu sou um Deus de eternidade. Eu vi seus avós nascerem porque foi eu que sofri vida dentro deles. Não tem nada que você venha me dizer que seja novidade para esse Deus. Ele é todo poderoso. Quando Ele quer te curar, quando você quer ser curado, você busca o Senhor e dá liberdade para Ele e fala, arranca de mim conceitos errados que estão me impedindo de ouvir o Senhor, de ter intimidade com Deus. E o Senhor vai lá atrás, onde foram espalhadas as palavras malditas sobre você. E Ele vem falando na palavra dEle tudo o que Ele pensa ao seu respeito. Ele vem refazendo a sua mente. Ele vem falando assim, não importa que homens falíveis e mortais não desejaram você. Eu sempre te desejei, eu te fiz com propósito, eu te fiz com função, eu te fiz para glorificar o meu nome. Você entende isso? Como é poderosa a palavra e como Satanás trabalha na sua mente para essa palavra não penetrar? As palavras de Deus às vezes vêm assim para a gente. O irmão está te ferindo? Quando você abre a palavra, você vai assim, perdoe e ore pelo seu irmão. Mas não deveria ser ele que tinha que abrir essa página? Essa é a minha lógica. É para ele, não é para mim. Mas quando eu tenho a mente de Cristo, eu consigo entender que o Senhor não quer que eu morra nessa amargura. Porque pode ser que esse irmão nunca venha me pedir perdão. E eu vou morrer com ele? O Senhor quer me salvar. Outra mente é a mente que raciocina. E olha, eu não estou falando contra raciocinarmos, né? Nós sabemos aí que existe a igreja, né, que consulta a palavra, se vê que está certo mesmo a pregação. Eu acho isso muito legal e tem que ser assim. A gente tem que raciocinar mesmo, a gente tem que aprender a criticar os conceitos que chegam para a gente. Mas quando a gente traz a racionalização para a palavra, eu estendo sobre mim, Deus, uma barreira. E é como se eu dissesse para Deus assim, eu aceito o que o Senhor quer para a minha vida, desde que eu entenda o que o Senhor está falando. Imagina se a viúva falasse isso para ele. Ela estaria onde? Mendigando, sem seus filhos, morta. Mas ela falou, eu não quero saber o que ele está falando. Eu não quero saber se tem lógica. Eu não quero saber por que tem muitas vasilhas. E eu já disse para ele, ele entendeu que eu tenho só um pouquinho de óleo. Mas eu vou fazer aquilo que ele está falando. A mente que racionaliza é a mente... Vou dar um exemplo de uma mente, você vai pensar se você é assim. Vamos dar um exemplo aqui agora, prático. Eu estou falando, mas o José, não tem nenhum José, né? O José está sentado ali e está pensando assim... ela está falando isso, mas é em relação a isso, mas é pensando nisso. Não, mas não tem coerência com aquele capítulo que eu li na Bíblia, não está batendo. Eu estou falando e ele também está falando dentro da cabeça dele. Você acha que a possibilidade da mensagem de Deus não é o que eu falo, é o que Deus quer falar com ele, entrar na mente dele? Quando Deus fala, eu quero te curar, eu quero te salvar, você é raça eleita, povo separado de Deus. Aí você racionalizando, você fala assim, sou separado, estou sempre aos domingos na casa do Senhor. Pensa que eu vou em outro lugar? Eu vou aos domingos na casa do Senhor. Isso não é ser separado. Isso não é ser separado. Separado respira diferente. Separado veste diferente. Separado sonha diferente. Separado ele é meio louco, porque ele não vive pensando nessa terra. Existem assim vários missionários que eu vou contar uma história meio torta, mas vários missionários que quando estavam para ser mortos, as pessoas que iam matar falam assim, o que a gente faz com esse povo? Que não tem medo da morte. Se eles não têm medo da morte, eles já perderam tudo. Perderam família, perderam casa, perderam dinheiro. E eles não têm medo da morte. Como mataremos eles?
Não tem como matar o povo de Deus, porque é o Espírito de Deus que se modifica, que se movimenta nas nossas gerações. E o Evangelho de Cristo, o mesmo que foi pregado pelos 12 discípulos, estão hoje aqui no Brasil, na minha casa, nesse lugar, na igreja, clamando: para de me ouvir com o seu raciocínio humano e para de agir como homem natural, quando o Espírito Santo de Deus já está dentro de você. O homem natural, ele pode racionalizar, ele pode ler. Tem um ator aí, que nem me interessa muito falar o nome dele, mas ele leu a Bíblia aqui algumas vezes e falou: não consigo entender o que os crentes entenderam aqui, não consigo. Aí ele foi a Israel para ver se ele entendia, e os colegas dele, ateus, ficaram com medo que ele voltasse de lá evangelizado. No primeiro momento ele voltou falando: não, aquele lugar lá é esquisito, aquele lugar tem uma coisa diferente, aquelas pessoas são meio diferentes. E logo depois ele perdeu a semente. Não vamos ser como eles. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E nós podemos sim receber uma ordem de Deus e praticar sem entendimento, como essa viúva fez. Agora vamos ver, voltando para a viúva, voltando aqui para a passagem de 2 Reis. Vamos lá? Para a gente terminar. Umas posturas que essa viúva, ela ensina para a gente. Muito incrível, né? Meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Vamos lá. Então, caminhando já no final do nosso texto, o que diz? A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Ela teve uma atitude de fé e de obediência. Ela fez o que tinha que fazer. Agora, por que fechar a porta e manter os filhos juntos? Esse texto ele é muito rico. Só tem essa mulher para evangelizar na casa. Só tem ela. O esposo fez o tempo dele e foi embora. Só tem ela. Quem precisa presenciar os milagres na sua vida? Para quem você precisa contar primeiro? Quem você precisa dividir? Às vezes os filhos da gente só conhecem a gente no púlpito. Quando a gente vai falar um testemunho, e ele fala: você viveu isso? Não, você tem que chegar em casa e contar para eles em primeiro lugar: olha o que Deus fez comigo, para que o seu filho também aprenda a falar: olha o que Deus fez comigo, mãe. Mãe, hoje no trabalho aconteceu isso e isso. Tu acha que foi Deus, mãe? Porque a primeira experiência é assim, né? Pode ter sido Deus, e aí você no discernimento, porque você é um homem cheio do Espírito, você tem o Espírito Santo de Deus, você vai falar: não, querido, você perdeu o ônibus porque você acordou atrasado. Mas quando você entrou no ônibus e aquele irmãozinho te deu um folheto, já foi Deus. Mudando a sua história. A gente tem esse discernimento para dar para os nossos filhos. A gente tem a alegria do Espírito para dar para os nossos filhos. Então Deus fez a mesma coisa através de Eliseu. Fecha a porta. Esses homens aí já tem um nome escrito no livro da vida. Esses pequenininhos, os filhos da viúva, já tem um nome, então deixa ela ver. Fecha a porta, pede ajuda deles, pede para participar, manda teu filho abrir a Bíblia. Abre aí em Reis. Mãe, onde fica Reis? Fica lá em Apocalipse? Não, ensina teu filho. Reis fica para cá, Salmo fica para cá, Provérbios fica para cá. Ela, só tinha ela, então era a vez dela evangelizar. Fechou a porta, mandou os meninos arrumarem as vasilhas, e aí era ela e Deus e a fé. Ela deve ter pensado assim: eu não sei o que vai acontecer aqui não, mas eu vou fazer exatamente o que ele mandou. Eu sei o que aconteceu na vida do meu marido, eu sei o que eu vi, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele vai fazer isso aqui. E ela começou com um vaso. Maravilhoso, né? Ela pegou o vaso dela, que tinha só um pouquinho, e ela começou a derrubar. Em um, em outro, em outro, em outro, em outro vaso. E ela foi e falou: meninos, me ajude aí, pega lá. Tem mais? Tem, mãe, está na cozinha. Mas, meu Deus, não para de jorrar. Olha o que está acontecendo aqui. Traz mais vasos. Traz mais vasos. Mais vasos, por favor. Meu Deus, traz mais vasos. Fulano, vê se tem na cozinha algum escondido. Traz a panela também.
Estou enchendo. E olha, mãe, eu estou arrumando. Mãe, onde eu boto isso? Vai juntando um perto do outro. Meninos, olha o que Deus está fazendo. É azeite puro. Ele está entornando azeite puro. É azeite, é azeite, é azeite, meninos. Olha o que Deus fez. Esse é o Deus do Pai de vocês. Esse é o Deus do Pai de vocês. Sabe quando a gente vai ver isso? Quando a gente parar de racionalizar o que Deus manda fazer. Glória a Deus. Glória a Deus, a sua casa. Entra na sua casa. Volta para a sua casa e fala: essa casa é tenda de Deus. O que está aqui, que Deus não quer, vai ter que sair. Enche o vaso, vai enchendo. Faz isso que eu estou falando. Pega o vaso. Vem, Richard, ajudar a tia. Vai enchendo mais da presença do Senhor. Faz esse gesto. Faz esse gesto. E a força de Deus vai encher a sua casa. Você viu? Não, mas você vai sentir. Existem sentidos na vida da gente. Existem vontades que precisam ser quebradas. Eu tenho muita vontade. Uma vez eu testemunhei aqui para minha jovem. Sabe por que Deus não me dá dinheiro? Porque se Ele me der dinheiro, eu quebro. Eu me encanto facilmente. Não pode me dar. Tem que ser limitado, na régua. Porque eu preciso estar ali aos pés do Senhor. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei qual é o seu. Mas Ele precisa me ensinar primeiro, para não me perder depois. Ele precisa dizer para mim: tudo que é teu é meu, Rose. Eu dou e tiro quando eu quero. Quando esse sentimento entrar, Ele me dá. Quando eu tirar uma peça de roupa do armário, Ele vem com 3 e 4. Ele faz isso normalmente me mostrando: ó, sou eu. E eu falo: Deus, obrigada. Porque o Senhor é um Pai presente. Então, você tem uma mente, racionalização. Você senta lá em cima, ou você senta embaixo na sua igreja e fala assim: vamos ver como é que vai ser o culto hoje? Só te digo uma coisa. Esse culto não vai transformar a sua vida. Porque o culto é uma adoração que já chega com você. Ainda que você chega no culto quebrado. Porque a igreja é o hospital, tá? Mas o seu irmão, que não está tão quebrado quanto você, vai derramar sobre você. E o dia que você estiver melhor que teu irmão, você vai derramar sobre teu irmão. Uma vez chegou uma senhora na nossa igreja que ela estava com câncer terminal. A mulher, eu sou pequena desse jeito, né? A mulher é enorme. E o Elias foi falar com ela no cantinho. E ela era homossexual e ela tinha várias outras situações na vida dela. Que Deus facilmente muda, tá? Facilmente. Isso aí é bobagem para Deus. E aí, enquanto Elias chegou no meu ouvido, né? E falou: Rose, vem aqui que eu tô precisando de você, você tem que estar junto. Aí eu já fui orando. Senhor, em nome de Jesus, toca nos meus braços, toca no meu corpo. Eu pequena desse jeito, a mulher imensa. E eu falei: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Elias pregando, e nem nada vinha na minha cabeça para eu acrescentar nada, que ele estava falando tudo completo. Aí no final de tudo eu falei para ela: eu posso te abraçar? Ela falou assim: pode. Desse jeito assim: pode. Aí eu abracei. Imagina eu, pequenininha, quase subindo numa árvore. Eu fui abraçando aquela mulher e falando: Deus, é agora contigo. Agora é só o Senhor. Abraça, 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 abraça. Abraça. A mulher foi descendo. Foi para a cadeira, né? Quase ficou do meu tamanho. E eu abraçando ela. E a gente chorou junto. E eu falei: o trabalho começa aqui, o que Deus vai fazer. Eu vou encontrar lá no céu aquela senhora. Eu vou estar do tamanho dela, né? Brincadeira. Mas eu acho que eu vou encontrar aquela senhora no céu. O mais interessante, gente, foi eu dei um abraço e fui embora. Porque a gente faz as coisas e vai embora. E há uns meses depois eu soube que a senhora veio falecer. E aí uma pessoa que cuidava dela, era enfermeira, né, Elis? Veio falar com a gente que ela todo dia lembrava daquele abraço, que ela nunca tinha recebido um abraço como aquele. Não era meu aquele abraço. Era o Espírito de Deus que habita em mim. Aqui dentro tinha óleo. Aqui dentro tinha unção. Porque eu clamei a quem tinha para dar para aquela mulher. Se o meu ouvido, se a minha mente, ela for crítica, se a minha mente for racional, eu não oraria assim como eu orei. Mas eu sei que precisamos avançar, caminhar, dar passos além do que
emocionalmente. Eu não estou falando para a gente ser emocional. A emoção, entenda bem, Deus não precisa da emoção para fazer milagre. Todo mundo entende isso? Mas às vezes a gente está devidamente abalados na emoção. E Deus não deixa de fazer milagre por conta disso. Entendeu? Isso é a nossa segurança. Mas, Rose, eu estou abalada e tal. Deus não deixa de fazer milagre por conta disso. Mas não necessariamente o ambiente de milagre precisa ter uma grande emoção. Vai ter depois de ser visto. Porque as coisas de Deus são simples, são naturais. E a gente precisa vivenciar em espírito o que Deus nos traz em espírito. Amém? Voltando aqui para a nossa viúva. E já terminando, né? Terminando. Toda hora eu falo isso, aprendi com Elias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Eles lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Então ela... Outra coisa que eu quero te dizer. Deus às vezes não dá um comando único para a sua vida. Você vai ser um missionário. Ele falou a primeira vez, mas há uma construção atrás disso. Onde vou estudar? Com quem vou estudar? Quanto tempo vai se dar? Quanto eu preciso crescer para exercer esse chamado de Deus? Existe um tempo. Paulo vivenciou um tempo. Nós precisamos entender isso. E aqui na viúva foram 2 comandos. Talvez, se Deus juntasse os 2 comandos, ela poderia, de tão nervosa, chegar em casa e se atrapalhar. E Deus, que é bom e é conhecedor de nós, Ele fez ela voltar a Ele. Olha, entenda esse gesto de voltar a Ele. Eu fui lá, peguei o comando, tive a ação, tive fé, vi o milagre e voltei ao profeta Eliseu e perguntei: olha, encheu todos os vasos. E agora? E aí vem um segundo comando para ela. E o comando para ela é maravilhoso, é tremendo, é incrível esse comando, porque ele fala assim, ó: vá, vende o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Olha o poder disso, irmão, devagarzinho, ó. Vá, vende o azeite, suprimento para aquele momento, pagamento das dívidas. O que o pagamento das dívidas estava fazendo com aquela mãe? Os filhos estavam com ela. Eu não vou mendigar. Minha casa está comigo. Mas eu vou continuar trabalhando. Como eu vou trabalhar? As crianças ainda são pequenas. E aí ele fala aqui, ó: e seus filhos vivam do que sobrar. Esse profeta, na figura de Deus, aliás, Deus na figura do profeta, ele diz o seguinte: eu sou seu marido. Eu sou o provedor da sua casa. Quando esse marido faltou, eu não estava cego. Eu vou trazer o sustento. Eu vou trazer os abraços que você quer. Eu vou lhe dar seus netos. Eu vou manter a geração desse homem fiel que me servia. Eu vou encher essa mesa de alimento. Eu vou dar roupa para esses meninos. Eu vou dar educação para esses meninos. E depois do que esses meninos viram, a mãe e aqueles vasos se enchendo do Espírito Santo de Deus, se enchendo do poder de Deus, aqueles meninos vão ser 7 vezes maiores do que esse pai que foi embora. Olha, Deus, Ele é esse poder. E isso precisa se mover dentro de nós, porque o inimigo, através de tanta filosofia, através de tanta racionalização nossa, através dessa mente perturbada que a gente tem, essa mente confusa, essa mente ansiosa que a gente carrega, Deus está falando. E isso que eu quero que você saia daqui com certeza. Deus está falando com você. Mas eu não ouço Deus, Rose. Então vamos tratar da sua mente? Vamos assumir que precisamos de um cuidado de Deus diferente? Eu preciso, Pai. Pai, eu não preciso entender matemática não, mas eu preciso entender o que o Senhor está mandando eu fazer aqui. Porque se eu fizer, os potes da minha casa vão se encher de óleo. A vida dos meus filhos vão mudar. Meus filhos serão servos do Senhor. Meu marido que não está, ou o marido que está, será um varão de Deus. A nossa escolha, a nossa vida, a fala dentro de casa
Que casa que não grita? A fala dentro de casa vai ser num tom agradável. A minha mulher vai me respeitar, vai me honrar. Tanta coisa que Deus tem para nossas mudanças. O jovem, quem abre porta de trabalho, quem fecha a porta de trabalho é o Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Se você passar numa prova, pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor vai fazer comigo lá dentro daquele lugar? Porque é importante para mim, para o Senhor, que eu esteja naquele lugar. Porque eu sou luz, e o Senhor disse que não esconde a luz debaixo da mesa. Uma hora eu vou brilhar naquele lugar. Então, quando eu for brilhar naquele lugar, me enche do teu óleo, Pai, para que eu possa brilhar e ser sustentada pelo Senhor. É isso, é dependência de Deus que a gente quer. Deus dá a faculdade, Deus dá o trabalho, Deus dá o casamento, Deus dá o equilíbrio. E Ele faz isso o tempo todo na nossa vida. Só que precisamos ter ação. Não basta a gente olhar uma pessoa bem-sucedida, isso aqui já foi falado, e achar que a gente teria que ser, a gente vai passar pelo processo até chegar àquele nível. Entendeu? Tem sacrifício. Quem diz que evangelho não tem sacrifício é porque não vive evangelho. Tem sacrifício. A nossa mente costuma rejeitar sacrifício. Vamos fazer um exemplo bem básico. Faz uma sobremesa para mim. Aí a pessoa, vamos botar Rose, né, no lugar. Faço. Aí eu digo logo o que eu quero fazer. Vou fazer uma geleia misturadinha, que é bem básico, né? Gelatina, não é nem geleia, tá? Geleia é outro top. Vou fazer uma gelatina misturadinha. A pessoa fala: não. Eu quero uma banana, o quê? Que a Alexandra faz? Quero um banoffee. Ah, banoffee não. Quer sorvete da Nestlé? Eu vou escolher o mais fácil. Vê se você não é assim. Vê se você não é assim. Eu vou fazer uma cesta básica para dar para o meu irmão. Eu vou olhar lá e vou ver maionese Hellmann's. Aí eu vou ver maionese Veja. Aí eu vou na maionese Veja. Não é o fácil? E você acha que Deus quer que eu dê o fácil? Você acha que é isso que é o trabalho de Deus na nossa vida, o fácil? Eu vou fazer o fácil. Eu vou ler só essa palavra aqui. Não, faça o sacrifício. Saia daqui fazendo sacrifícios na sua vida. Saia daqui dando ao Senhor o tempo que Ele quer que você dê a Ele. Ele pediu 10% do nosso salário, o dízimo. Tem gente que não consegue dar o dízimo, tem gente que não consegue dar a oferta, tem gente que não consegue dar 10% do seu tempo, tem gente que não consegue... um exemplo. Tem uma pessoa que falou comigo essa semana, falou: eu queria um trabalho, passei no trabalho, ela contava de outra. Eu passei no trabalho e fiz um voto ao Senhor. Eu vou uma vez no mês na igreja. Pelo amor de Deus, né? Eu estou dando isso e quero receber isso? O que esse profeta Eliseu perdeu para ser um profeta? Humanamente dizendo. E o que ele ganhou, e o que as famílias que rodeavam ele ganharam para ser um profeta? Vida, ressurreição. Se você pegar o livro de Reis, ele vai na casa de outra viúva. Aí ele fala para a viúva: olha, viúva, quero fazer uma coisa boa para você. Você me deu um quarto, você me deu uma cama, vou te dar um filho. E aí ele deu o filho. Aí de repente esse filho morre e a viúva, tranquilamente, essas viúvas são boas, né? Tem que aprender muito com essas viúvas, né? Ela tranquilamente vai procurar o profeta e fala assim: olha, eu não te pedi nada, mas agora meu filho está lá precisando de ti. E aí o que ele faz? Eliseu também pensa numa facilidade: vou mandar meu servo. Não é servo não, é você mesmo. Vai lá e faz todo o processo. Pensa que qualquer um, todos nós temos preguiça, procrastinação, né? Cadê Karina? E aí ela foi lá e fez um milagre. Quanta gente foi abençoada a partir da vida de Eliseu. Então vamos lá? Hoje você vai sair daqui entendendo que os vasos da sua vida, já estamos no fim, que os vasos da sua vida vão ser cheios por uma obediência à palavra. E o entendimento da palavra depende da posição da sua mente. E você não deve só querer, mas você deve agir. E você deve se prostrar àquilo que Deus tem para você. Eu tenho aqui esse vaso maravilhoso, né? Que está na tenda. E é para simbolizar, para vocês lembrarem desse vaso em casa.
Um vaso que representou o vaso da viúva, um vaso pela metade que encheu tantos outros aqui na frente. E é isso que vai acontecer na sua casa. Esse vaso, ele é com o óleo que nós falamos, o azeite, é representando o Espírito Santo de Deus na tua vida, o quanto você fala por ele. E esse vaso também é um vaso que tenta todo domingo ser cheio do Espírito Santo, que se esforça para entender mais da palavra, que quer cantar bonito, que quer louvar bacana, que quer estar na igreja, que quer ser aceito, que quer receber do amor de Deus, viver os milagres do Senhor. Mas esse vaso tem um problema. E agora é a hora da verdade. Esse vaso é assim, ó. Você é esse vaso? Você é esse vaso? Esse vaso que tem um furo aqui, ó, que o óleo entra, mas o óleo escorre. E quando você vai medir, você está pouquinho de Deus de novo. Você é esse vaso? Fala, eu queria ser mais, mas tenho tanta dificuldade, Rose. Eu fico frustrado às vezes quando eu estou cheio de Deus e 15 dias depois do retiro eu estou vazio de Deus. Você é esse vaso? Esse vaso que está furado? Se você é esse vaso, isso vai acontecer com você. Mas eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão. Se você é esse vaso, você vai tomar um passo de fé. Eu vou chamar os pastores aqui à frente. Eu vou chamar os presbíteros aqui à frente. Pessoas eleitas que devem ser honradas pela igreja. A igreja, ela tem que se submeter à direção de Deus. E eu vou pedir a você, que é esse vaso, vem aqui na frente. E fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me conserte. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas ao meu lado que estão sedentas de Ti e eu não sei. Ó Senhor, eu não sei como enchê-las. Eu não entendo a Tua palavra. Eu canto a música, mas eu me desespero nas más notícias. Eu sou esse vaso. Eu peço ao Ministério de Louvor que venha aqui à frente. Eu sou esse vaso furado e eu preciso do Senhor. Eu preciso de constância na Tua palavra. Eu preciso estar cheia do Senhor. Eu não quero sair daqui um mês depois, esquecer das palavras que o Senhor me deu. Eu quero um conserto. Eu quero estar cheio do Senhor. Eu quero a sua presença. Eu preciso transbordar na vida de outros. Eu quero dizer a você, meu irmão, você como Eliseu, não vai poder entrar num lugar e não ser reconhecido como servo do Senhor, porque o teu olhar, o teu sorriso vai ministrar sobre a vida das pessoas. Você é essa pessoa. Eu estou mostrando isso aqui, gente, porque a palavra de Deus fala que aquele que se envergonha de mim, também me envergonharei dele. E muitas vezes a gente fala assim, eu tenho vergonha, mas olha, é tempo de rendição. Não saia desse retiro com esse buraco em você. Você é um vaso que ele precisa ser selado, fechado e cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa dar ao Senhor as dores que você tem carregado. Coisas que você diz, é normal ter uma mente turbada. É normal pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Oh Deus, não é normal. A palavra de Deus fala que Ele tem paz que excede todo entendimento. Ele tem quietude de mente para nos dar. Não é normal. Ah, mas eu estou aqui, eu estou pensando em todo mundo. Eu estou aqui, eu fico lembrando das minhas emoções que estão feridas. Eu estou aqui e fico pensando, onde virá a justiça do Senhor sobre mim? Quando virá? Oh Deus, estão rindo de mim no trabalho, estão rindo de mim na faculdade. Está furado o seu vaso, porque a hora que ele estiver cheio, você não vai se incomodar com o que falam sobre você. Você vai louvar ao Senhor. Se vierem pedras, Deus vai construir a sua coroa com elas, que serão transformadas em pedras de ouro, em cristais na sua cabeça, porque Ele vai falar, filha, eu te conheço, eu sei que te atacaram, mas foi por mim, porque você estava cheia de mim. Deus vai fazer na sua vida o que você sempre quis, mas é do jeito dEle, é dando glória a Ele. Se Ele te desse antes, você diria, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso Deus deu. Não é assim que Ele faz. Ele faz quando você chega ao estágio da viúva.
seus filhos vão ser perdidos, a sua casa vai ser tomada. Que o que vai acontecer contigo? Deus, encha a vida do teu povo com teu Espírito Santo, mais da tua presença, mais do teu poder. Toma os músicos nas tuas mãos, Senhor, ministra sobre eles a graça, ministra sobre eles o teu favor. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Não se envergonhem, não perca a chance. É hoje Ele fecha as brechas. Hoje você consegue ser cheio. Hoje você vai entender a palavra, você vai entender a revelação de Deus. Você tem cura, corre. É hoje que o Senhor está aqui. O Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Vá. o Santo dos Santos Vá. em outro lugar, não sabe Vá, vende o azeite. onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vá, vende o azeite e paga a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos vivam do que sobrar. O Deus poderoso, o Deus provedor, estará conosco esse ano de 2023. Ele estará conosco. Ele é aquele que nos sustenta. Você não estará só. Vá, Ele disse,
Vá, venda o azeite e pegue a sua dívida, pague, porque você não é cativo na mão de Satanás, você não tem promissória na mão de Satanás. Eu paguei a sua dívida, o Senhor pagou a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Sua geração vai experimentar a graça de Deus, a provisão de Deus, mais de ti, mais do teu poder, mais da tua graça, Senhor. Vem e cura, não se envergonhem, não se envergonhem, encham-se de Deus. Ele se envergonhará dos que se envergonham dele, ele se envergonhará dos que se envergonham dele. Não se envergonhem, não se envergonhem. Vocês são luz, vocês são luz, vocês são a luz de Deus. Não se envergonhem, não se envergonhem. Encham-se de Deus, encham-se do Espírito de Deus, encham-se do poder de Deus. Oh Espírito Santo, mais de ti. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Mais de ti, mais de ti, mais de ti. Pai, nós te louvamos. Nós exaltamos ao Senhor nesse lugar, porque Tu és Deus. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus que manifesta a Tua palavra e vem trazendo, ó Deus, o entendimento para aquilo que temos que fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Obrigado porque Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que vem para trazer conserto na nossa vida. Tu és um Deus que vem com a revelação da Tua palavra. E, ó Deus, nós só temos que obedecê-la. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso procedimento nesse lugar. Ajuda-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito, a obedecermos a Tua voz, a fazermos aquilo que o Senhor quer. Oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando agora cada filho, cada filha, que o Senhor esteja trazendo, ó Deus, aqui o entendimento para aquilo que precisa ser mudado, para aquilo que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, visita cada um agora que veio para cá, para esse lugar, com perguntas, com questionamentos, sem saber o que fazer. Ó Deus, veio com uma situação difícil. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor fez com aquela viúva, usando ali Eliseu. Eliseu era o próprio Senhor, era a boca de Eliseu falando naquele lugar o que devia ser feito. Pai, o Senhor tem falado para nós aqui, o Senhor tem falado para cada um aqui o que devemos fazer. Pai, dá-nos um coração obediente à Tua palavra. Queremos, ó Deus, receber a resposta do Senhor, para que a nossa casa, Pai, para que a nossa casa seja um lugar de bênção, para que a nossa casa veja a Tua glória. Pai, nós queremos declarar que a nossa casa pertence ao Senhor, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Os inimigos, ou o inimigo não vai levar os nossos filhos, não vai levar, porque os nossos filhos, a nossa casa pertence ao Senhor. Por isso, Pai, desperta nós, desperta essa geração para entendermos aquilo que o Senhor quer e para cumprirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem mandado. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor falou. Obrigado porque o Senhor tem ministrado. Obrigado porque o Senhor é Deus de conserto. Continua visitando o Teu povo, Pai. Visita o Teu povo com dons, visita o Teu povo com talentos, visita o Teu povo com unção, visita o Teu povo com poder, visita o Teu povo com glória, visita o Teu povo com graça, visita o Teu povo com bênçãos, porque queremos testemunhar da Tua glória e do Teu poder sobre nós. Nós fomos chamados, nós fomos separados para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Pai, fortalecendo o nosso coração,
fortalecendo, ó Deus, as nossas mãos, fortalecendo o nosso coração e a nossa vida para o Senhor. Nós oramos assim, porque confiamos no Senhor, pertencemos ao Senhor, somos separados pelo Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos, no nome de Jesus nós te louvamos, no nome de Jesus nós te adoramos. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois nós estamos aqui para ti, no nome de Jesus, aquele que é poderoso. Amém. Aleluia. Você que está sentado, fique de pé. Fique de pé, levante e louve ao Senhor. Amém. Pode ficar em pé mesmo. Meu irmão, você está recebendo de Deus aqui nesse lugar? Aleluia. Amém. Que maravilha, né? Como Deus é bom. Sinal que Deus te ama, meu irmão. Deus se importa com você. Ele quer ver você forte. Ele quer ver você como filho, vivendo aquilo que Ele sonhou para você, o propósito dele, o chamado dele para você. Eu estive na tenda hoje de manhã, estava orando. Aí Deus, aqueles papeizinhos que a gente pega para colar lá no mapa,
Eu peguei aquele texto lá de 1 Crônicas 29, que fala que Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo que há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de Ti, Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Aleluia. Irmão, quantas vezes a gente quer essas coisas que pertencem ao Senhor? E é interessante que Deus, Ele pega essa glória, Ele transfere para a gente, Ele dá para a gente, Ele nos enche de poder, Ele nos enche de unção, Ele nos enche da presença dEle. E isso é tremendo. E Ele vai derramando desse óleo do Espírito Santo na nossa vida, e a gente só transborda. Meu irmão, Deus tem falado nesse lugar. Não volte para sua casa sem ter uma experiência viva com o Senhor. E você vai para casa, de repente você veio sozinho da tua casa, queria que teu marido estivesse aqui, ou a tua esposa, ou teu pai, ou tua mãe, ou teus irmãos. Você veio sozinho. Às vezes você veio só com um membro da família, às vezes ficou um membro da família lá. Você vai voltar igual a viúva. Você vai fechar a porta da tua casa e vai pegar aquele vaso que está vazio, e você mesmo vai jorrar daquilo que está transbordando em você nesse lugar. E você vai jorrar e vai abençoar a sua casa. E você vai orar por aquela pessoa, e você vai mandar uma palavra de Deus. E não vai ser você falando, mas vai ser o Espírito Santo. Quando você abrir a tua boca, não vai ser você falando, vai ser Deus falando. Não vai ser você tocando, vai ser o Espírito Santo tocando através da tua mão. Vai ser a presença de Deus na sua vida. Continue vigiando, continue com o coração aberto, para Deus continuar falando a você. Amém. Que Deus te abençoe.